Há muito tempo atrás, o povo de Israel vivia como escravo no Egito. Eles trabalhavam muito para o faraó, o rei do Egito. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz do povo que pedia por salvação. Foi nesse período que Deus escolheu um homem especial chamado Moisés e disse-lhe: vai até ao faraó e diz-lhe que manda libertar o povo para que me sirva. Mas Faraó não os deixou sair. Claro, não queria ficar sem escravos. Foi então que Deus enviou 10 pragas para o Egito. Era uma forma de fazer com que o Faraó aceitasse a ideia de libertar o seu povo. A transformação das águas em sangue foi a primeira das 10 pragas. Em seguida vieram as pragas das garras, dos piolhos, das moscas, a morte dos animais, os tumores, a chuva de pedras, a praga dos gafanhotos, a escuridão e ainda houve mais uma, que foi a 10ª. Mas quando foi para anunciar mas Deus disse que era para ter que Moisés tinha que anunciar essa praga. Deus disse-lhe para avisar o povo dessa praga e que iria ser a última, já era a 10ª, que ia ser aí em que era a libertação, a Páscoa. É isso mesmo, malta. Páscoa significa salvação. E para esse dia, Deus disse que cada família escolhesse um carneirinho sem defeito de 1 ano, o guardasse durante 14 dias e no dia determinado cada família devia matar o seu animal e usar parte desse sangue para passar no lado de fora das portas, nos batentes e umbrais, onde esses animais deveriam ser comidos nessa noite. A carne deveria ser assada na brasa, comida com peixe em fermento e com ervas amargas. Deus disse: nessa noite passarei sobre a terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. O sangue dos batentes será o sinal para identificar as casas onde vocês moram. Eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Vocês e os vossos descendentes devem comemorar para sempre esse dia, pois é a festa da Páscoa, o dia da libertação. Depois destes acontecimentos, certeza que o faraó vos deixará sair, e todos saberão que eu sou Deus. Na cruz encontro a liberdade. Na cruz encontro a liberdade. Onde o meu pecar ficou e Jesus me transformou. Na cruz encontro a liberdade. Perdão encontro no teu sangue.
está cumprido e a morte foi vencida. Rei dos céus, sim, conquistaste a minha liberdade. Na cruz encontro a liberdade. Na cruz encontro a liberdade. Onde o meu pecado ficou e Jesus me transformou. Na cruz encontro a liberdade. Perdão encontro no teu sangue. Perdão encontro no teu sangue. Pelo mundo se entregou, por sua morte vivo estou. Perdão encontro no teu sangue. Nas tuas feridas sou curado. Nas tuas feridas sou curado. Jesus que por mim sofreu, em vitória se ergueu. Nas tuas feridas sou curado. Nas tuas feridas sou curado. Nas tuas feridas sou curado. Jesus que por mim sofreu, em vitória se ergueu. Nas tuas feridas sou curado. Na cruz encontro a liberdade. Na cruz encontro a liberdade. Onde o meu pecado ficou e Jesus me transformou. Na cruz encontro a liberdade. Pelo mundo se entregou, por sua morte vivo estou. Na cruz encontro a liberdade. A Páscoa sempre teve um significado importante na nossa família. Nós éramos uma família católica, uma família que acreditava em Deus, em Jesus, e fazíamos questão nesta altura de ir a todas as celebrações que houvessem, íamos à igreja, fazíamos a Via Sacra. A minha mãe fazia questão de ir sempre, todos os dias à igreja, para passar por aqueles passos que Jesus passava na Via Sacra. Era importante para nós percebermos o sofrimento de Jesus e entendermos o que Ele fez por nós. Não entendíamos tão bem como agora o significado da ressurreição. Sabíamos que Jesus havia ressuscitado, mas Jesus continuava lá na cruz. Cada vez que nós olhávamos para a cruz, Jesus estava na cruz. E apesar de sabermos que Ele tinha ressuscitado, não criava grande impacto na nossa vida. Agora não, agora vivemos a ressurreição de uma forma diferente, porque de facto Jesus está vivo e não está na cruz, está em cada um de nós e vive. A Páscoa é um tempo para nos lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. É um momento de procurar uma mudança na maneira de pensar, agir e falar. Para isso, precisamos de abandonar o pecado, a falta de fé e tudo o que nos afasta do Senhor. Devemos crer nas promessas de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não nos podemos conformar com as coisas deste mundo, mas sim permitir que sejamos transformados a cada dia pela palavra de Deus. Jesus foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia para que tivéssemos vida e vida com abundância. Mas a Páscoa também é para ovos da Páscoa e coelhinhos da Páscoa. Páscoa feliz para todos! Bom dia, Igreja! Vamos ler os versículos da Bíblia que se encontram em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oh, graça admirável sem igual, oh, graça de Deus sem par, pecador como eu, perdido mortal, mas Deus me quis salvar. Oh, graça admirável sem igual, oh, graça de Deus sem par, pecador como eu, perdido mortal, mas Deus me quis salvar, mas Deus me quis salvar. Honramos o teu nome, Senhor, que é sobre todo nome, e te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza, Senhor. Amém, Jesus. Damos graças, Senhor, porque Glória a enviaste o Jesus, teu Filho Senhor. ao mundo para morrer em nosso lugar, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo tão grande sacrifício, Senhor. Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E essa é a nossa vitória Amém. e a nossa esperança, Senhor. Jesus, aleluia. Obrigada pelo teu amor por toda a humanidade, Senhor. Jesus Te agradecemos querido Senhor. porque tu és grande, Senhor, e contigo nós seremos mais que vencedores. Em teu nome, Senhor, conseguimos e conquistamos este mundo, Senhor, para ti. Amém. Dá-nos sabedoria, porque ela somente vem de ti, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a sermos-te agradecidos por cada detalhe da nossa vida. Aleluia. Em teu nome nós te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. A Páscoa mostra-nos o plano que Deus tem para a humanidade. Porque enviou Jesus Cristo para nascer nesta terra há 2000 anos atrás e Ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para que nós fôssemos perdoados as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados. E por isso é que este tempo é um tempo de celebração, de alegria, porque nós temos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados e que Deus os apagou completamente da sua memória e nós somos novas criaturas e é um momento em que temos paz, alegria e podemos celebrar esse acontecimento tão importante para toda a humanidade. A Páscoa também significa para nós estar com a nossa família, não só a nossa família de sangue, como também a nossa família na igreja. E embora esta altura, esta situação, não nos permita estar todos juntos no culto ao domingo, como é habitual, nós não deixamos de nos sentir todos unidos, porque estamos a celebrar todos o mesmo acontecimento, que é a Páscoa. Estamos todos a celebrar o mesmo Deus e a ressurreição de Jesus Cristo. Olá, meus queridos irmãos! Olá! Olá! O Daniel pediu-nos que fizéssemos um pequeno vídeo sobre o significado da Páscoa para nós, mas antes de mais gostaríamos de agradecer a Deus esta oportunidade e por estarmos juntos uma vez mais por esta via digital. Assim começo por pedir a opinião dos nossos pequenotes sobre o significado da Páscoa para eles. Começo pelo Mateus. Mateus, o que significa a Páscoa para ti? A Páscoa para mim é estar em família. Oh, Muito fantástico, muito bom. Pedro, o que significa a Páscoa para ti? É o ovo da Páscoa do Ronaldo Grande. Pois, também. É verdade, é um dos símbolos da Páscoa. Mas, como toda a gente sabe, a Páscoa é um feriado cristão que celebra a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz numa sexta-feira e ressuscitou no domingo de Páscoa, que é um dos feriados mais importantes do cristianismo. Muito bem, muito bem. Quando falamos da Páscoa não podemos deixar de falar sobre os seus símbolos. E existem alguns importantes, como por exemplo... O símbolo da cruz, que representa a vitória
que Jesus teve sobre os seus inimigos e principalmente sobre a morte. É verdade. O símbolo do pão e do vinho tem um significado muito importante, porque representa a vida eterna. Foi na última ceia que Jesus ofereceu esses dois elementos aos seus discípulos, como sendo o seu corpo e o seu sangue. Temos o símbolo do cordeiro, que representa o sacrifício feito por Jesus em favor da humanidade. Muito bem. É verdade. E existem tantos outros, como por exemplo o símbolo do ovo da Páscoa, como disse aqui o nosso Pedro, o símbolo da água e por aí fora. É verdade, irmãos. E de uma forma resumida, a Páscoa para nós é esperança, Família, renovação, paz e um grande ato de amor. O seu amor é tão grande que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz, para nos salvar, para que tenhamos a vida eterna. Sem dúvida que é um grande amor, irmãos. Isto é para nós o maior significado da Páscoa. Esse amor que transforma a nossa vida, o nosso dia-a-dia, a nossa forma de pensar, de agir e de ver o próximo. Amor esse que se traduz no amor pela família, pelos relacionamentos, amor pela vida, amor que encoraja também. amor que supera as dificuldades, amor pelas oportunidades que damos uns aos outros. E é assim, irmãos. Gostaria de deixar aqui um versículo aos irmãos. Vou pedir à irmã Margarida para fazer a leitura de 1 de Pedro 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Amém. Amém. E mais, queridos irmãos, nesta fase de pandemia, o nosso desejo para todos em geral é que sejamos fortes e nos centremos em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, pois Ele cuida de nós, irmãos. Gostaríamos de desejar a todos uma Páscoa feliz e que Deus vos abençoe. Adeus. tchau! Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para obter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, oh, graça alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu.
Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Beijinhos, igrejaitos. E boa Páscoa. Beijinhos. Tchau, tchau. O livro que nós temos na mão conta uma história. A história de um Deus que é amor. Consequentemente, Ele cria, pois assim é o amor. E quando vê que a sua criação está a seguir o caminho da morte, dá-nos o derradeiro exemplo de discernimento do bem e do mal. E resgata-nos inundando o último reduto do reino deste mundo, o reino da morte. Porque a Bíblia diz que, como o primeiro Adão pecou, entrou a morte no mundo. E nós, conspurcados pela morte, continuamos esse pecado. E tal como nós vimos esta Sexta-feira Santa que passou, naquele pequeno vídeo que vos enviei, que a grande vitória de Jesus foi alcançada na cruz, como nos diz em João 12, 31 e 33, a esperança da humanidade foi completada pela graça de Deus, quando a humanidade pôde ter o entendimento do que era o bem e o mal. O que a cruz esclareceu é que Jesus é o bem. Fazer como Ele faz é o caminho para a eternidade. Cumprir e ver este mundo como Jesus vê, esse é o caminho para a eternidade. Essa é a verdade. Essa é a vida. Sexta-feira Santa, por muito difícil que tenha sido o momento, por muito complicado que tenha sido viver aqueles tempos, Sexta-feira Santa não foi o fim da história. Mesmo que a nossa salvação tenha sido alcançada na crucificação, a história não acabou aí. Depois de 3 anos dos mais loucos que há registro, os discípulos são forçados a encarar aquela aterradora situação e ver a sua mente transformada pelo sangrento massacre do Cordeiro sem mácula. As cenas que eles viram certamente foram do mais aterrador que alguém alguma vez pode ter visto. Nós estamos habituados a falar sobre a perspectiva de Pedro, naquele momento em que se apercebe da sua negação e sente remorsos, aquilo que ele terá sentido e quantas vezes nós nos identificamos com isso, mas penso que quando nós olhamos bem para aquele momento e quando nós lemos e nos submergimos nesta história e entramos nela e conseguimos entender tudo o que se está a passar, se nós pensarmos bem, não sei se seria essa a preocupação do discípulo naquele momento. Na verdade, o amigo e mestre de Pedro estava a morrer à sua frente. Os seus próprios olhos estavam a testemunhar aquilo que parecia ser o fim desta pessoa que ele tinha seguido durante 3 anos, quem ele tinha abandonado tudo para seguir. O Messias estava a ser amaldiçoado perante os seus olhos. A cosmovisão dos discípulos, isto é, a forma como eles entendiam a realidade, o mundo, o universo, a verdade, aquilo que era tudo o que eles tinham recebido do mundo e qual eles podiam transformar através da sua mente e corresponder, a sua cosmovisão estava a ser completamente desvirtuada. A forma como eles viam a realidade da vida, o seu mundo, o seu universo estava a colapsar à frente dos seus olhos. Talvez como a nossa cosmovisão, a cosmovisão da nossa sociedade está agora a colapsar. Aquilo que nós acreditávamos ser intocável está neste momento a ser questionado. A soberania dos povos, a saúde do mundo avançado, civilizado, que está além de todas estas coisas que nós podemos ver e que associamos à pobreza. Nós encontramos-nos hoje nessa situação a fazer parte desse mundo. Talvez estejamos a passar pela mesma coisa. Mas a questão é que, depois de Sexta-feira Santa, temos o sábado,
e chegamos ao domingo. Então nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 24, vamos ler a primeira parte do capítulo, depois mais um versículo um pouco à frente. Diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: porque buscam entre os mortos aquilo que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa ao Filho do Homem que seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram todas estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. E se nós formos um pouco mais à frente, se nós formos ao versículo 36, nós encontramos Jesus já com os discípulos e diz: falavam ainda destas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. As maravilhosas palavras que o Cristo fala à humanidade quando volta a encontrar-se com ela. Glória a Deus, Jesus está vivo, a paz seja convosco. Esta fantástica mensagem que nós podemos fazer parte hoje. A morte que conteve a humanidade desde o princípio da sua história não foi capaz de conter Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo, Emanuel, Salvador, a imagem do Deus invisível, o Santo de Israel, o Pão da vida, o Bom Pastor, o Alfa e o Ômega, o Leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o Autor da salvação, a Pedra viva, o Redentor, a Luz dos homens, o Senhor dos senhores. O pecado, a morte, a mentira, a injustiça, a maldade, a inveja e a podridão não conseguem conter, porque não há fortaleza de ódio que possa resistir ao poder perfeito do amor. Isto é o domingo. Isto é o dia em que Jesus voltou. Ele ressuscitou e nós temos a salvação. Tu tens a salvação. Eu tenho a salvação. O mundo tem a salvação porque a morte não foi capaz de conter a pureza do amor de Deus. E a pureza do amor de Deus foi revelada na cruz, sim, Senhor. Foi revelada naquele grande milagre da humanidade. Que a humanidade pode hoje gozar, aproveitar e alegrar-se neste dia de tempos difíceis. Porque há esperança para nós, há esperança para este mundo. Porque a nossa salvação foi garantida. Mas tal como Jesus, tal como o Espírito, tal como Deus, Pai, não deixou ninguém para trás. Nós também não queríamos deixar ninguém para trás. E por isso, ao ver o Salvador naquela situação, a dor foi tremenda. Mas Jesus ressuscitou. Ele não deixou ninguém para trás. Ele foi aos infernos buscar aqueles que estavam presos. Foi-nos buscar a nós. Foi resgatar o mundo daquela ideia de que nós temos apenas de satisfazer as nossas próprias necessidades. E foi-nos resgatar para algo maior. A vontade perfeita do Deus vivo. Confia nele. Sabe que ele é contigo neste dia e todos os dias. Onde quer que tu estejas, o que quer que tenha sido a tua história, por onde quer que tenhas passado, a vitória foi alcançada na cruz. E voltaste a ter o teu Salvador contigo no domingo.
Por isso nós também estamos ansiosos por voltar a ver-nos ao domingo, onde nós podemos partilhar isto, não apenas virtualmente, mas também com a nossa amizade e com a nossa proximidade. Nós podemos partilhar desta realidade que é o Deus vivo, que se expressa nos abraços, no ósculo santo, que nós futuramente vamos poder voltar a dar. Que a paz esteja convosco e que vocês possam propagar essa paz pelo mundo, assim como o Senhor nos chamou a fazer. Uma santa e abençoada Páscoa a todos. Deus é connosco. Vamos rumo à vitória. Olá, amada Igreja, Páscoa feliz, um santo domingo, aleluia. E este é o domingo que faz todo o sentido à vida cristã, o domingo em que celebramos a ressurreição de Jesus. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, também escreveu o seguinte a este respeito. Ele diz: assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Quando Paulo fala sobre este aspecto da ressurreição, ele está a dizer que é crucial para a nossa fé. Sem a ressurreição, a nossa fé seria vazia, ou seria uma fé que não levaria a lado nenhum. Mas, com a ressurreição, a Bíblia mostra-nos de que nós temos uma vida terrena a viver, não limitada apenas com esta dimensão animal, mas orientada, vista desta perspectiva espiritual. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou, permaneceu com eles 40 dias. E a permanência de Jesus durante 40 dias serviu para várias coisas. Serviu para os aconselhar, serviu para os alertar, serviu para os ensinar acerca daquilo que estava diante deles, mas também serviu para lhes mostrar que há uma vida nova que nós podemos ter aqui nesta terra, uma vida ressurreta, tal como Jesus viveu durante esses 40 dias. Comeu com eles, andou com eles, conversou com eles, até colocou alguns, no caso de Tomé, colocou-os de alguma forma a ser consequentes com as suas afirmações e aquilo que decidem. Ou seja, Jesus mostrou-lhes que esta vida terrena
tanto para Ele que foi ressurreto, como para nós, não tem que ser vivida apenas nas coisas que, sem Cristo, nós seríamos obrigados a aceitar, a fatalidade da vida. Não, nós temos uma nova dimensão de vida cristã. Lendo, mais ou menos, pensando naquilo que está aqui escrito, nós podemos perceber que não temos mais que viver limitados pela corrupção, mas nós podemos viver como pessoas incorruptas. E o mundo precisa de pessoas incorruptas. Não estamos limitados à ignomínia, mas fomos salvos para uma vida de glória. Não estamos fadados à fragilidade, mas há poder para uma vida de vitória crescente e gloriosa. Não nos regemos somente pelo que é material, mas o espiritual determina o resto. Não somos apenas seres viventes, somos seres vivificantes. Somos seres que transformamos a vida à nossa volta, que trazemos sentido a tudo o que nós enfrentamos no dia a dia. Somos seres que somos capazes de fazer diferença num mundo que está num caos, trazendo a ordem de Deus e mostrando que Deus está no controlo e que a ressurreição é poderosa na nossa vida terrestre já. Deus abençoe. Irene? Hoje é o dia de domingo de Páscoa, um dia de alegria, um dia em que celebramos a ressurreição de Jesus e por causa disso nos sentamos em família normalmente a comer. Família com mais gente ou com menos gente, no nosso caso é sempre com muita gente, sempre com um tabuleiro de borrego assado na mesa, com amêndoas, com chocolates, com doces, e é um momento de partilha e alegria, porque estamos felizes, porque estamos juntos e estamos felizes porque Deus nos juntou e porque Jesus morreu por nós. E este ano é um ano diferente, a mesa não está cheia, a mesa está mais vazia, o tabuleiro é mais pequeno, os doces são em menor quantidade, mas a alegria é a mesma, porque temos a esperança que brevemente as mesas vão estar cheias, não só de comida, mas de abraços, de sorrisos, de beijos, e vamos ficar todos bem novamente. Amém. Porque Deus nos ama e porque Deus fez a promessa que cuida da sua criação e das suas criaturas. Por isso ficamos em paz e esperamos quando vamos estar todos juntos. Um bom domingo de Páscoa para todos. Um bom domingo de Páscoa. Beijinhos. Beijinhos.